que acontecer, acontece para o bem. O que acontecer, acontece para o bem. Tem dias que parece que está dando tudo errado, não é mesmo? Nossos planos parecem não se realizarem como queríamos e não entendemos por quê. Eu quero encorajar você hoje a acreditar que Deus está em controle. Quero te encorajar a dizer, sem receios, que o que acontecer, acontece para o bem. Em um certo país vivia um rei, que era muito bondoso e tomava conta do seu povo. Um dia ele estava descascando uma maçã e acidentalmente cortou o seu dedo. Quando ele deu um grito de dor, um dos seus ministros veio até ele. O ministro pegou um pedaço de pano e amarrou no dedo do rei, dizendo: "Não se preocupe, rei. O que acontecer, acontece para o bem. Agradeça a Deus." O rei ficou muito bravo com este ministro e disse a ele: "O que é isto? Por que você está dizendo isto? Olha quanto sangue! Eu estou com muita dor e você está dizendo para eu agradecer a Deus? Eu vou colocar você na prisão." E foi isso que ele fez. E o ministro do rei disse calmamente: "O que acontecer, acontece para o bem. Obrigado, Senhor Deus." No próximo dia, o rei foi caminhar pela floresta, sozinho, ao redor do seu palácio. Não havia nenhum guarda e nenhum dos seus ministros com ele. Este rei acabou se perdendo na floresta e logo se viu em território de uma tribo selvagem. Os selvagens o prenderam e o amarraram em uma árvore. O chefe desta tribo selvagem disse: "Este homem será sacrificado ao nosso Deus da chuva." E começaram a preparar o sacrifício. Quando o chefe veio então para sacrificar o rei, ele percebeu que o rei tinha um pano amarrado em seu dedo e disse aos seus guerreiros: "Este homem já tem um corte em seu dedo. Precisamos de alguém cujo corpo não tenha cortes nenhum para o sacrifício. Este homem não é digno de ser sacrificado. Deixem-no ir embora." O rei voltou então em segurança ao seu reino e contou a sua história àquele ministro que havia sido colocado na prisão. O ministro sorriu e disse ao rei: "Eu lhe disse que o que acontecer, acontece para o bem. Agradeça a Deus." Naquele dia, o Senhor cortou o seu dedo e a sua vida foi poupada. E quando o Senhor me colocou na prisão, a minha vida também foi poupada. O rei ficou confuso e perguntou: "Como é que a sua vida foi poupada?" O ministro respondeu: "Em todos os lugares que o Senhor vai, eu sempre estou junto. Mas naquele dia eu estava preso e não pude acompanhá-lo. Se eu tivesse ido junto com o Senhor, o chefe da tribo selvagem teria sacrificado a mim, porque eu não tenho cortes em meu corpo. Por isso, a minha vida foi poupada
também. O nosso texto hoje se encontra no livro de Gênesis. Abre a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 45. Nós vamos ler alguns versículos no capítulo 45 e alguns versículos no capítulo 50. Você se lembra do contexto dessa história que nós vamos ler? Deixa eu falar um pouquinho sobre esse contexto. José havia sido vendido como escravo por seus irmãos. Ele não havia feito nada de errado. Por que eu? José poderia perguntar. Mas o que aconteceu? Aconteceu para o bem. Com esta ida de José ao Egito como escravo, a sua família inteira foi salva da fome. Vamos ler o final desta história, quando José então se revela aos seus irmãos. Abre a sua Bíblia comigo, em Gênesis 45, nós vamos ler os versículos 5 a 8. Gênesis 45, 5 a 8. O texto diz o seguinte: Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Olha agora comigo o capítulo 50, versículos 19 e 21. Gênesis 50, 19 e 21. José, porém, disse aos seus irmãos: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Muitas vezes não entendemos o porquê de várias coisas. Às vezes, tudo parece que não está dando certo. Por que isso está acontecendo? Perguntamos muitas vezes. Precisamos confiar em Deus. Precisamos acreditar que o que acontecer, acontece para o nosso bem. Se praticarmos isso, deixaríamos de nos preocupar com muitas coisas e nossas vidas seriam muito mais felizes. Você quer viver dessa maneira, acreditando que Deus está tomando conta de você e o que acontecer, acontece para o nosso bem? Eu quero. E você? Deus abençoe você. Amém.